Isso me lembrou, sabe um pouco o quê? A história do cercadinho da época do Bolsonaro, lembra do governo Bolsonaro? Essa questão da relação com a imprensa, difícil, né, professor Schneider? Eu acho que, veja, acho que tem o interesse da Michelle em realmente trazer votos, etc., mas também a gente precisa tentar entender se ali não tem algum tipo de rusga familiar ali, quer dizer, ela se colocando como mais defensora do marido que o próprio filho, que está procurando se distanciar um pouco da figura radical do pai. Pode ser isso, a gente não sabe o que fez isso, mas a gente sabe que é deplorável, que é, mais uma vez, colocar a imprensa como um espantalho, que é uma tática bolsonarista desde o início do governo Bolsonaro. Por fim, eu acho que esta questão leva, talvez, o Flávio a ter que se explicar. Porque, afinal, quem é o bolsonarismo nessa eleição? Vai ser o bolsonarismo raiz ou vai ser o bolsonarismo moderado, que come com garfo e faca, como se diz por aí? Você falou em Flávio Bolsonaro, ele deu uma largada na campanha, na pré-campanha, né? Participou nesse final de semana do lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao governo de Rondônia pelo PL. Ele prometeu aí circular pelo Brasil afora. E tem esse vídeo dele aí que a gente está vendo, ele pulando, ele dançando. O evento foi realizado em Ji-Paraná. E ele fez dancinha aos apoiadores. E nesse momento ele está sendo alvo também de muitos ataques, falando assim, como pode, né? Flávio Bolsonaro tá nessa animação. E aí ele pôs nas redes sociais dele, inclusive, não sei se a gente consegue abrir, aí ele dizendo que, na verdade, o pai dele que pediu para que ele trouxesse de volta a alegria, né? Ao Brasil. Ele falou assim, fazendo o que meu pai pediu, leve esperança ao povo brasileiro. Ontem, após essa agenda, fui direto para o hospital visitar meu pai e lhe dar a boa notícia de que o lançamento da chapa por ele escolhida de pré-candidatos em Rondônia foi um sucesso. Ele ficou feliz. Então, ele falou que está fazendo isso, levando esperança ao povo brasileiro. Mas é claro que ele não foi poupado, Josias, por conta dessa dancinha aí. Não foi poupado. Agora, ele tem temperado as suas declarações, né? Ele passou o final de semana caprichando na retórica da vitimização do Bolsonaro e do suplício que o Estado está impondo ao seu pai. E nada impede, Fabiola, e no sábado, na sexta-feira e no sábado, o Flávio Bolsonaro realmente falou muito sobre a internação do pai e o estado que o pai chegou ao hospital, que estão brincando com a saúde do meu pai. Então ele não tem descuidado dessa retórica, porque ele sabe que ele está crescendo nas pesquisas praticamente parado. Ele está crescendo à sombra do pai, né? Estava na cadeia, agora está no hospital. E nada impede que o Bolsonaro obtenha uma prisão domiciliar, como ele deseja, né? Agora, isso precisa ser submetido a um critério técnico, não político, né? E nesse final de semana, o Globo divulgou, Fabiola, o registro feito na noite em que o Bolsonaro teve problemas dentro da Papudinha. Então lá está tudo registrado, tem as anotações feitas por uma médica que estava de plantão, se chama Ana Cristina Neves, né? Ela estava de plantão na quinta noite, quando o Bolsonaro passou mal, teve uma crise de soluço. Aí foi lá à noite, era 8h40 da noite, estava acompanhado de uma enfermeira e mediu lá as condições, fez um exame rápido do Bolsonaro, verificou que ele estava com a respiração normal, ele tinha feito uma caminhada durante a tarde, estava tranquilo. E ela, por precaução, receitou um remédio para ele, para atenuar a crise de soluço. E ele disse que não ia tomar. Naquele momento, imediatamente, ele estava assistindo a um jogo de futebol, disse que só tomaria depois do jogo. Muito bem. Aí, quando foi pela manhã, 6h45, a equipe médica foi acionada de novo. Aí foi, e o Bolsonaro relatou que a partir de 2 horas teve lá
passou mal, se sentiu mal, e fizeram a medição da febre do Bolsonaro, constataram que ele estava com febre, 38,7, uma saturação de 82%, e deram a ele um suprimento adicional de oxigênio, e a médica quis administrar medicamentos pela via venosa no Bolsonaro, ele não permitiu, não sei se ele tem medo de ser envenenado, o fato é que ele só admitiu medicação via oral. Aí tomou lá um antitérmico, um outro remédio para enjoo e um terceiro para apressar o esvaziamento gástrico, né? E rapidamente a médica concluiu, a equipe da Papudinha concluiu que ele devia ser deslocado para o hospital, pelo DF-Star. Acionou o SAMU, avisou o médico particular do Bolsonaro, um doutor chamado Brasil Caiado, que foi à Papudinha, endossou a necessidade de transferência para o hospital. Ou seja, não houve negligência, ao contrário, houve um zelo exacerbado com a saúde do Bolsonaro. O Bolsonaro até dificultou o trabalho da equipe médica, porque se recusou a tomar o medicamento imediatamente, disse que tomaria depois do jogo, não quis ser medicado por via venosa, só remédio pela via oral e tal, mas o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, a própria Michele, Fabíola, deveriam se perguntar se o Bolsonaro teria uma assistência tão presente se tivesse em casa. Eu me lembro sempre que no dia que ele surtou lá, que jogou a solda na tornozeleira, ele estava lá sozinho, a Michele estava no Nordeste, quem o acompanhava estava dormindo, e isso foi tratado como um surto pela defesa do Bolsonaro, e quando surtou ele estava só. Então, será que ele teria esse mesmo tratamento se estivesse em casa? Então, é preciso considerar esses aspectos todos, Fabíola. Estão lá os registros. Talvez a família devia dar um telefonema para a doutora que atendeu o Bolsonaro na noite de quinta, na madrugada de sexta, e que providenciou a remoção dele para o hospital, prontamente avisando a equipe médica. Talvez devessem dar um telefonema para agradecer, e não para ficar dizendo que está perseguindo e tal. Então é preciso observar essa cena, Fabíola, com muito cuidado. Essa retórica toda tem um componente eleitoral muito forte, né? Aí está lá o Flávio Bolsonaro pulando, saltitando num comício, no instante que seu pai está submetido a tratamento médico no hospital, está hospitalizado novamente, e aí vem sempre essa retórica da vitimização que a gente deve ponderar. Será que essa vitimização ocorre? Agora, essa dancinha dele, né, tá alegre, né, professor Schneider? Porque, assim, as últimas pesquisas foram bem favoráveis a Flávio Bolsonaro. Toda a direita esperava que ele fosse subir na pesquisa um pouquinho mais para frente. Ele já começou a subir no final de fevereiro, assim. Ele tá dançando, de certa maneira, celebrando ali, né? Não é muito razoável que faça isso, mas, enfim... eu acho que a última pesquisa Quest deu uma espécie de um cartão amarelo para o presidente Lula, né? Quer dizer, a diferença entre o Flávio e ele, ela veio caindo de janeiro até março, né? São 7 pontos entre janeiro e março, né? Hoje estão empatados. E acho que o Lula tem aí um mar um pouco revolto por algumas questões. A primeira a gente já falou aqui, o caso Master respinga mais em quem está no poder. E o fato de respingar também em Alexandre de Moraes faz respingar em Lula, quer o governo queira, quer não. Eu acho que tem uma segunda questão, é que a grande aposta do governo, que era a possibilidade da regra do imposto de renda, da isenção para o pessoal de 2 a 5 salários mínimos, ela beneficiar politicamente o presidente Lula nesse grupo que é bastante, que rechaça o presidente, né, não deu certo. A pesquisa Quest de dezembro, ela dizia que 61% desse grupo se imaginaria que ia ser beneficiado. A pesquisa de março mostrou que só 31% se sente beneficiado por essa política. Então, a gente não sabe se ainda não deu tempo ou se ela fez pouco efeito, né? Alguns analistas dizem que a população hoje está menos afeta a gratidão a esse tipo de iniciativa do governo, né? E acho que a gente tem aí uma situação difícil para o presidente Lula neste momento. Então, vamos dizer, o mar está
o vento está mais a favor da direita e do Flávio neste momento do que do presidente Lula. Achei interessante.